Nesse vídeo eu vou te explicar como ter uma linha de produção coloridas. É um método bem bacana e a gente testou aqui e funcionou. Vem junto para conhecer, com participação do Rafael Bastos. Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e já começo com um lembrete, faltam 2 dias para nossa Masterclass, a nova impressão 3D, 100% grátis, online, nos dias 21, 23 e 24 de novembro. No dia 24 a gente vai abrir a nossa Black Academy. O link para você se inscrever tá aqui na descrição. 3 lives, 3 aulas que vão mudar a sua maneira como você enxerga e trabalha com impressão 3D. Vem junto que você vai gostar desse evento, vai valer a pena. Esse método que o Rafa me mostrou, quando ele me mostrou, eu falei assim, cara, acho que não vai funcionar. Ele falou, testa que vai. Aí a gente foi refinando, trocando ideia e a gente conseguiu colocar meio que uma linha de produção de impressões 3D coloridas. E eu vou mostrar para você e o Rafa também como a gente usa modelagem 3D e planejamento da impressão 3D para poder fazer essa linha de montagens. Primeira etapa, então, o Rafa vai te ajudar a modelar a peça para que a gente possa depois fazer o planejamento e imprimir em série. Então imagina que vocês têm uma impressão de 2 cores. Você tem a cor da base e você tem a cor do que você está querendo gravar ali. Pode ser uma letra, pode ser uma logo, enfim. Aqui a gente está utilizando o exemplo de uma logo. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa ter certeza que esses objetos estão separados, tá? Então para isso, você, no modificador que você utilizar para criar a geometria de cima, que geralmente vai ser uma extrusão, você tem que ter certeza que ele está como um novo corpo, né? New body, operação de novo corpo, ou operação de novo componente, para ele ficar separado da base, tá? Então a gente tendo certeza disso, a gente sabe que a gente tem aqui o corpo de baixo e os 3 corpos de cima, e o que você pode colocar também no componente, que vai funcionar da mesma forma. Então a gente vai vir aqui agora na parte de baixo da nossa plaquinha, vamos criar um sketch, ó, selecionando essa superfície. E aí o que vai acontecer? Ele já vai puxar para a gente as referências, né, as linhas dessa base. A gente pode então vir aqui com o offset, mas antes disso, se por acaso ele não puxar essas referências, não tem problema. A gente vai vir aqui dentro do sketch, create project, tá? E vai selecionar o objeto que a gente quer extrair referência, quer extrair o perfil, a linha, tá? Então a gente dá o OK aqui e aí a gente tem a garantia de que tá certinho. Vocês podem ver aqui, ó, vou até apagar o corpo, que tá a linha, né, do perfil. Então com isso a gente vai utilizar o comando de offset, tá? Que é esse comandinho aqui, ó, offset. Seleciona as linhas e aí você vai dar a distância que você quer do seu modelo para esse gabarito que a gente vai fazer, tá? A gente já testou, fica bom entre 0,4 e 0,6 mm, mas isso vai depender da sua impressora. Então, trabalhe aí com 0,6 e vai vendo conforme a necessidade. Então, a gente bota 0,6, dá OK, e a gente vai fazer de novo o mesmo processo do offset para poder fazer o outro lado do nosso sketch, tá? Então, utilizei a tecla O, offset, ou você aperta aqui em cima, seleciona, e a gente bota aqui, por exemplo, 2 mm a mais, então 2,6, tá? Aí também é uma questão de teste, vai depender um pouco da sua geometria, né? Se é uma coisa mais alta, pode ser uma medida menor. Se é uma coisa mais fininha, mais baixa, aí é bom que seja um pouquinho mais largo para não escapar da mesa, tá? Lembrando que você pode botar também um brim nesse corpo aqui, que vai facilitar também a adesão dele na mesa. Então vamos dar OK. E aí que agora a gente já tem, vamos fechar o sketch aqui, a gente já tem o nosso perfil do lado de fora. Vou habilitar aqui para a gente dar uma olhada nas outras coisas. Tá? Então a gente já tem tudo aqui certinho e o nosso sketch aqui. Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai extrudar isso aqui, tá? Extrusão, tecla E, seleciona o perfil e a gente pode falar, ó, que ele vai vir. Você pode dar medida, você pode puxar, né, dando a medida aqui, normal, mas a gente pode fazer uma coisa mais inteligente, mais interessante, que é botar que a extensão, né, até onde ele vai ser até um objeto. E a gente vai selecionar essa face aqui. Ou seja, quando eu mudar essa face aqui, se por algum motivo eu quiser mudar, ele vai atualizar, vai facilitar a nossa vida, tá? Então, show de bola. Confere que a operação tá um novo corpo, um novo componente, dá OK. Então agora a gente tem aqui, ó, certinho a nossa, chamar assim, de saia, né? O nosso gabarito e a nossa plaquinha, as letras em cima também. Vamos botar aqui na cor que a gente vai fazer a impressão para a gente não ter dúvida. Então vou vir aqui com A, seleciono a cor que vai ser o branco e pronto. Então a gente vai ter 2 impressões. A gente vai ter a impressão primeiro da nossa base
tá? A gente tira isso e faz a impressão depois disso aqui. E vocês vão ver que ele tem uma certa alturinha. E o Oswaldo vai explicar para vocês como é que a gente vai fazer para poder imprimir isso, tá? Então confere aí agora a parte de fatiamento. Mas antes da gente ir para essa parte de fatiamento, a gente vai precisar só exportar esses arquivos aqui, tá? Então, como eu já estou trabalhando com um arquivo só, né, vai ser mais fácil, como eles estão agrupados, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, na árvore do meu projeto, seleciono a opção Save as Mesh, e aí eu posso selecionar o 3MF, porque ele já deixa os componentes separados tudo certinho no lugar certo, garante uma precisão dimensional bacana também, tá? Então a gente seleciona 3MF, estrutura a gente seleciona um arquivo apenas, one file, pode botar o refinamento alto ou médio, depende da sua geometria, tá? Dá OK, e você vai só escolher o caminho, jogar isso lá no Cura ou no Slicer e seguir, tá bom? Então confere aí agora a parte de fatiamento e impressão 3D com o Oswaldo. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. O Rafa já modelou. Agora a gente vai para o fatiador aqui, onde a gente vai planejar a nossa impressão. E fica tranquilo se você não está entendendo muito o que vai acontecer. Assiste o vídeo até o fim, que você vai lá no final sacar que tudo se conecta e vai ficar muito bacana. Agora então, fatiamento e depois impressão. E aqui no Prusa Slicer a gente tem a peça que o Rafa modelou, né? Uma peça similar. Ela tem basicamente duas partes. A primeira parte é a placa, só a plaquinha de baixo. E depois você tem todo o outro resto, que é a parte de cima, a parte das letras aqui do QR Code. Vamos fazer o seguinte primeiro, vamos primeiro cuidar da placa. Muito fácil. Deletamos tudo, só temos a plaquinha aqui, na primeira cor. O que você faz? Cara, coloca quantas plaquinhas você quiser, imprime todas as plaquinhas de uma vez, faz um estoque de plaquinha, tá? Essa que é a ideia dessa nossa linha de produção aqui com esse método do Rafa. Ó, coloca aqui um monte de plaquinha, centraliza, beleza, tá? Então isso aqui é muito fácil. Você vai até perceber que esse é um tutorial muito mais de planejamento do que de configuração de parâmetros, tá? Muito bom. Agora, imprimir as plaquinhas? Imprimiu. Sai imprimindo. Coloca uma impressora só imprimindo plaquinha. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deletar a plaquinha. A gente vai trabalhar com esta parte aqui da peça. Então, quero mostrar para vocês o seguinte. Notem. A gente tem aqui o gabarito para encaixar a plaquinha depois, é um método muito bacana. A gente vai depois encaixar a plaquinha no gabarito e depois vai imprimir as letras, enfim, a parte de cima, o QR Code. A gente vai imprimir, olha só essa parte na impressora, sem a plaquinha por baixo. A gente vai colocar uma pausa quando termina o gabarito, quando termina essa borda, para que a impressora pare, você vai colocar a plaquinha e o negócio vai funcionar. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, a gente vai colocar exatamente aqui uma pausa. Eu clico no maisinho aqui e agora eu tenho uma impressão pausada. Então ele vem até aqui e aí ele começa a imprimir esta parte aqui. E o que você vai fazer então? Você vai pegar esse conjunto aqui todo e vai também replicar. Eu vou colocar 3 aqui, que é o que a gente vai fazer, tá? Vamos fazer com 3 plaquinhas. Aí tem um probleminha, isso é muito importante. Quando a impressora volta da pausa, a extrusão não tá bacana. Você tem aí um pouco de subextrusão. Então eu vou colocar uma pastilha aqui, uma pecinha de sacrifício, para que ele comece imprimindo esta peça aqui embaixo, e depois quando ele começar a imprimir as letras por cima da plaquinha, ele vai estar já com o volume de extrusão bem calibradinho. Ele vai estar com o fluxo devidamente estabilizado. Vamos agora colocar a nossa pastilhazinha aqui. A gente clica com o botão direito do mouse e dá um Add Shape Box. Entrou um box aqui. Agora vamos movimentar esse box para onde a gente quer. Quero trazer ele para cá. E aqui, olha só. Esta peça aqui especificamente, vamos procurar qual que é esta moldura aqui. Se não me engano é o 3. Essa aqui. Ela tem 2 milímetros de espessura. Então a gente vai colocar isso aqui com 2 milímetros de espessura e mais a primeira camada da parte de cima. A gente está imprimindo em 0.2, então a gente vai imprimir essa pecinha aqui em 2.20. Então ele vai imprimir a pastilhinha e as bordas, os gabaritos. Chegando aqui, ó, ele vai imprimir já a primeira camada, mas antes ele vai imprimir a pastilha. É aqui que você vai ver, inclusive, como a gente vai imprimir, com 3 e mais a pastilha aqui de sacrifício. Então você faz umas regulagens assim, acerta um pouquinho. Quando der certo, você vai lá e coloca também um monte de cópias
para funcionar. Então agora, vamos salvar isso aqui no G-Code e vamos imprimir. Você vai ver o processo agora. E aqui algumas das plaquinhas já prontas. Tem algumas sacadas aqui, tá? Vocês devem ter percebido que eu coloquei uma gotinha de Abond. O Abond ajuda a fixar a peça na mesa enquanto você imprime a parte de cima. Então pode ser Abond, pode ser cola bastão, também funciona muito bem. Outra coisa, ajusta quando você coloca no fatiamento, imprime um pouco das bordas, dos gabaritos, tenta ajustar o tamanho para que a peça entre justinha no gabarito e não dance. Isso é muito importante. Você vai ajustar uma vez, depois vai funcionar. E terceira coisa, isso é muito importante. Se você tem duas impressoras, com uma impressora você fica imprimindo só a base. E com a outra impressora, você imprime as partes de cima com as outras cores. Dá para fazer com 2, 3 cores, quantas você quiser, empilhando. Eu acho que no começo pode ser um pouco mais difícil, mas depois vira uma mão na roda e você vai fazendo plaquinha atrás de plaquinha. Fica muito bacana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Masterclass, link na descrição. E eu vou deixar mais vídeos aqui para você continuar aprendendo na 3D Print Academy, que é a nossa tribo do bem da impressão 3D. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar com a gente.